Olá, no nosso último encontro, um dos colegas perguntou se a gente calculasse o campo do disco, não no eixo de simetria como a gente fez, que a gente fez para facilitar os cálculos mesmo, mas se a gente estivesse fora do eixo de simetria, como será que seria o resultado dos cálculos? E aí a gente fez algumas contas até que as integrais é, chegaram onde deviam, né, que são integrais elípticas, e nós paramos de fazer as contas e falamos, olha, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E quando eu resolvi o problema, eu percebi que dá para a gente falar muito mais coisas do que só o problema, a pergunta que foi feita. Dá para a gente explorar os sistemas de coordenadas e dá para a gente explorar também simplificações de problemas. Então hoje eu gostaria de falar para vocês do caso de um disco dielétrico, para poder manter a carga no lugar, tá? Porque se fosse um disco condutor, as cargas seriam para as bordas do disco. Então, de um disco dielétrico com densidade de carga constante, e nós vamos calcular o campo desse disco numa posição fora do eixo de simetria dele. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, para resolver o nosso problema, nós vamos usar o sistema de coordenadas cartesiano, o sistema de coordenadas cilíndricas e o sistema de coordenadas esféricas. Os três sistemas vão ajudar a gente, cada um num momento. O sistema de coordenadas cilíndricas, que a gente já falou dele, ele tem, assim como o sistema de coordenadas esféricas, ele tem uma característica que os vetores que definem os três eixos, eles não têm uma direção fixa no espaço, que nem o sistema cartesiano XYZ. XYZ não varia, está lá fixo e você escreve qualquer ponto no espaço a partir de XYZ e são aqueles pontos. Mas quando você descreve um ponto a partir das três coordenadas ρ, φ e z do sistema de coordenadas cilíndricas, repara que são sempre três variáveis, né? X, Y, Z, ρ, φ e z, e no sistema de coordenadas esféricas vai ser r, θ e φ, porque o espaço tridimensional tem 3 graus de liberdade para definir qualquer ponto no espaço. Então, olha, no sistema de coordenadas cilíndricas, em particular, a direção do ρ, que é o vetorzinho que aponta na direção radial, ele aponta a partir do eixo z para fora e gira em torno do eixo z. E gira em função do ângulo φ, que é contado a partir do eixo x. Então, quando x igual a zero, o ρ aponta na direção do x. Quando φ igual a π sobre 2, quer dizer 90 graus, ele aponta na direção do y. Depois, 180 graus ou π radianos, ele vai apontar na direção do menos x e assim por diante, vai dar a volta. O φ é perpendicular ao ρ e ele sempre aponta na direção do φ crescente. Então ele é perpendicular e aponta na direção que o φ cresce. Então se você pegar na posição φ igual a zero, o Eφ vai apontar na direção do y, que o vetorzinho ele vai crescer indo na direção do x, e você pode ver isso na figura aí, né? Então a gente tem que lembrar disso. Quando a gente for fazer uma integral usando coordenadas cilíndricas, os vetores unitários que definem as coordenadas ρ e φ também variam sua direção no espaço, e isso deve ser levado em consideração, tá? Vamos montar o nosso problema então. Vamos pegar um disco com densidade de carga constante. Essa densidade de carga é sigma zero. O raio do disco é A, ele está no plano XY e tem um eixo que passa bem pelo centro do disco, que é o eixo Z. Nós queremos saber o campo em cima desse ponto azul que você está vendo na figura. Bom,
Percebe? O disco ele é simétrico frente a uma rotação em torno do eixo Z. Então, se eu escolher a direção X para fazer os meus cálculos, falar que o meu ponto está em cima do eixo X e eu consigo descrever ele colocando ele nesse plano XZ, eu vou resolver o meu problema e depois, quando eu obtiver a solução, eu vou dizer, bom, o problema é simétrico em termos de uma rotação em torno do eixo Z. Dando um ponto fora do centro, que nem esse que está marcado na figura, se você considerar qualquer valor de φ, o valor do ângulo entre o eixo Z e o campo elétrico vai sempre se manter constante para qualquer direção de φ que você considerar. Isso vai ser simétrico. Como que a gente deve esperar que seja o campo elétrico nessa posição que você está vendo aí? Olha, digamos que a placa seja positiva. O campo deve ter uma componente certamente na direção Z, né, porque ele está acima esse ponto está marcado acima com Z positivo, então deve ter uma componente apontando na direção Z. E se você projetar essa linha do ponto que a gente quer calcular o campo até o plano XY, você vai ver que tem mais cargas para o lado que vai na direção do X negativo do que para o lado que vai na direção do X positivo. Imagina que esse aqui fosse o disco, tá? E a gente tem aqui o nosso eixo Z, passando bem no meio aqui. Nosso campo elétrico vai apontar para cima e vai apontar para fora, assim, porque tem mais carga para lá do que para cá. Então, se você pegar todas essas componentes, toda essa carga que está aqui, vai gerar um campo positivo para lá. E toda essa carga que está aqui vai gerar um campo positivo para cá. Então, isso aqui vai fazer com que o campo incline um pouco para cá. Mas olha, se você rodar, ele vai rodar igual, ó, assim. Tá? Sempre no mesmo ângulo. Por quê? Porque se você deixar o vetor parado e simplesmente rodar aqui o disco, fica invariante. Invariante significa não varia, fica a mesma coisa. Né? Se você rodar o disco, o eixo fica parado, porque o problema é sempre o mesmo. Isso é importante você entender, tá? Vamos olhar para o disco agora e ver onde é que está a carga. Então a carga, olha aí, tá vendo? Eu ainda fiz questão de colocar o φ dando quase a volta inteira, tem quase 2π, né? Radianos. E na superfície do disco eu vou usar duas coordenadas para descrever. E são exatamente as coordenadas do sistema cilíndrico. É o rolinha e o filinha. Eu estou colocando linha nas coordenadas para dizer que são as coordenadas da carga. Então, o nosso disco, com densidade sigma zero, tem pequenos retângulos de comprimento de rolinha, isso é uma variação na direção do ρ, e a largura de cada retângulo desse é o raio vezes o intervalo de ângulo em radianos. Então, rolinha de filinha. Isso aí dá esse comprimento. Cada pedacinho desse, cada pedacinho do disco todo, cada pedacinho desses desenhados em amarelo, vai contribuir para o nosso campo elétrico. Então vamos resolver o nosso problema. A primeira coisa que a gente vai fazer é observar a equação para um campo produzido por uma distribuição de carga superficial. Uma integral dupla, tem a densidade de carga, o elemento de carga que a gente acabou de descrever, e o termo R sobre R ao cubo, que está ali dentro da integral. Repare que a gente está usando o plano XZ, fazendo a coordenada y igual a zero. Primeira coisa, vamos identificar as variáveis. Quem é o R nessa equação? O R é a posição onde a gente quer medir o campo. A posição do R é x0, z, já que nós estamos no plano y igual a zero. Quem é o R'? O R' é a posição do elemento de carga. Então, sempre assim, o R na posição de onde você quer medir o campo, o R' na posição do elemento de carga. A integral vai ser feita sob quais limites de integração? Bom, a variável φ tem que variar de 0 a 2π.
E o raio do disco é A, então a nossa integral na coordenada radial é de 0 até A. Observe que a nossa coordenada R', a gente escreveu em coordenadas cilíndricas, ρ' e ρ. E a nossa coordenada R nós escrevemos em coordenadas cartesianas. Agora, nós podemos escrever o R' também em termos de coordenadas cartesianas. Bom, como é que a gente faz isso? A gente lembra que o versor e ρ' aponta na direção radial e ele pode ser decomposto em uma componente na direção x, que é proporcional ao cosseno, e uma componente na direção y, que é proporcional ao seno de φ', que é o ângulo que você está considerando nesse triângulo retângulo aí. Bem, de posse dessa informação, a gente reescreve a equação de cima e ela fica com essa cara aí. O que a gente tem que fazer agora? Bom, vamos separar essa equação. Eu só copiei a equação aí. E agora eu vou fazer a soma de componente a componente. Então, eu vou pegar o x que está no primeiro vetor e vou subtrair ρ' cosseno φ. O zero eu vou tirar o ρ' seno de φ. E do z eu tiro o zero e a nossa equação fica assim. Tá? E olha que eu já separei as integrais em ρ' e φ', deixei a integral em φ' isolado. Repara que eu coloquei um zero ali na segunda coordenada, na coordenada correspondente ao y. Por que isso, né? Porque a integral na coordenada y ela é uma função ímpar. É a função seno dividida por uma função par. A integral em φ' é uma integral ímpar. E quando eu integro no período completo uma integral ímpar, o que acontece é que ela dá zero. Se você quiser fazer a conta, pode fazer, ou melhor ainda, fazer um gráfico. Você vai ver que o gráfico é simétrico em torno do ponto x igual a zero. Porque essa integral do 0 a 2π seria a mesma coisa que fazer uma integral, nesse caso, né, de menos π até π, mas a coordenada x depende de cosseno, cosseno é uma função par, e a coordenada z só tem função trigonométrica embaixo, é o cosseno, e o cosseno é par, e aí a gente tem essas coordenadas que não vão zerar. Nosso campo elétrico, então, fica em função da componente x e da componente z, e aí a gente escreve e x é x mais z é z. A gente faz isso para separar as integrais e facilitar nossas contas. Vamos reescrever, então. E x vai ser a primeira componente dividido pelo resto ali. E z vai ser a outra componente. Mas antes da gente continuar, eu vou fazer uma simplificação. Eu vou chamar x ao quadrado mais z ao quadrado de r ao quadrado. Esse r ao quadrado corresponde ao r das coordenadas esféricas. Exatamente é uma linha que liga a origem até um ponto no espaço e ela faz um ângulo que seria em coordenadas esféricas o ângulo θ, portanto a projeção dela na direção do eixo z seria r cosseno θ na direção do eixo x, quando φ igual a zero, que é o nosso caso, seria seno de θ. Lembre-se, né, fazendo tudo em cima do eixo x, no plano xz, e por isso eu posso considerar o φ igual a zero na coordenada do campo. Na coordenada da carga, não, na coordenada da carga eu vou integrar de 0 a 2π. Tá bom? Então vamos olhar nosso triângulo retângulo. Ele tem uma base x, uma altura z. Se fosse uma outra direção que não fosse na direção do plano xz, apareceria também ali um y ao quadrado, mas a gente está fazendo o y igual a zero. Olha, as coordenadas esféricas são essas aqui, olha. Tá? Essas são as coordenadas esféricas. Você vê que o R, que dá a posição do ponto que a gente quer descrever, ele faz um ângulo θ com o eixo Z. Quando aquele ângulo φ é zero, nós estamos exatamente em cima do eixo X. Tá bom? Próximo passo, vamos calcular IZ. A integral IZ é a integral correspondente à última coordenada. Então a gente só pega aquela coordenada e reescreve a equação. Tá vendo? É a mesma equação do campo elétrico lá em cima, só pegamos a última coordenada e ficamos assim.
Agora a gente repara que as integrais ix e iz, elas dependem de duas integrais do mesmo tipo. Eu vou fazer algumas contas usando o valor que está aí e o valor de ix e de z. Olha só como é que fica. A gente coloca o ix, a integral em rolinha, de rolinha, e aparece as integrais em deφ. Tá vendo? Se a gente observar, aparece duas vezes uma integral deφ dividido por um denominador, e depois aparece também uma integral com cosseno de φ dividido pelo mesmo denominador. Aí isso a gente chama φ1 da integral de dφ pelo denominador. E se a gente chamar de φ2 a integral do cosseno, quando tem cosseno de φ, a única diferença delas é esse cosseno aí. A gente consegue substituir nas equações para ix e iz, e olha como é que fica essa expressão, tá vendo? É a mesma coisa da página anterior, mas a gente consegue separar aquelas integrais porque elas são iguais. Pois bem, essas integrais a gente chama integrais do tipo elíptico. Aqui eu fiz uma modificação de variáveis, eu só coloquei para fora do parênteses o r quadrado mais rolinha ao quadrado elevado a 3 meios, 1 sobre isso, e a gente vê que aparecem duas integrais de 0 a 2π do tipo 1 sobre b cosseno φ elevado a 3 meios. E essas integrais são do tipo elíptico e não tem solução analítica, a não ser por funções especiais que são exatamente resultados de integrais do tipo elíptico. O valor de b que aparece ali é dado por 2x rolinha dividido por r quadrado mais rolinha ao quadrado. Pois bem, não dá para resolver? Não dá para resolver. Para um aí? Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aproximação. Às vezes a gente não consegue resolver o problema exato, mas talvez alguma aproximação seja possível. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o valor de b que está ali e vamos fazer ele muito menor que 1. Tá? Vamos fazer ele muito menor que 1. Quando a gente faz ele muito menor que 1, aquele valor que a gente tinha debaixo da integral de 1 menos b cosseno de φ elevado a 3 meios, a gente pode fazer com que ele fique aproximadamente igual a 1 mais 3 meios de b cosseno de φ. Isso quando a gente tem essa condição do b ser muito, muito menor que 1. Tá? Isso é quando o r é muito grande ou o x for muito pequeno comparado com o valor de r. Então, nessas condições, a gente tem a validade dessa equação. Bom, daí o que a gente faz é pegar as equações para φ1 e φ2, que a gente acabou de escrever agora, né? As integrais de φ1 e φ2, que resultaram em integrais elípticas, e aí a gente vê que as integrais vão mudar. Essas são as mesmas equações que a gente viu agora atrás aqui. Eu estou passando, só copiando elas de volta. Mas agora eu vou substituir o valor aproximado de 1 sobre 1 menos b cosseno de φ elevado a 3 meios. Vou substituir primeiro o que está em vermelho, aí a gente obtém, está ali, né? E depois da nossa integral de baixo, também vou substituir, e são essas as integrais que a gente tem que resolver. Simpático, né? Olha só. Agora, a integral de cima, você vê que é uma integral de dφ, que multiplica 1 mais 3 meios de b cosseno de φ. É claro que a integral do cosseno dá zero, de 0 a 2π, porque é uma integral de uma função periódica cujo período é 2π com média zero. Então ela dá zero mesmo. Só sobra o primeiro termo, que é o 1, cuja integral dá 2π, né? E fica 2π dividido por r quadrado mais rolinha quadrada elevado a 3 meios, que olha, está do lado de fora da integral. O mesmo raciocínio vai valer para a nossa parte de baixo aqui. Só que aqui, olha, o termo que vai zerar é o primeiro, é o cosseno de φ que está ali dentro da integral. Porque como em cima também aparece embaixo cosseno de φ, se integra 0 a 2π, função periódica, trigonométrica, da média zero. Mais a integral do cosseno ao quadrado, bom, essa dá π, integrando de 0 até π sobre 2. E aí a gente coleta esse resultado, né? Tá aí o resultado. E agora sim a gente pode reescrever as nossas equações para ix e iz, considerando φ1 e φ2, que a gente calculou agora e simplificou as nossas expressões,
E são essas expressões que a gente tem que integrar. Tá? Eu vou fazer agora, reescrever ix e z, fazendo essas substituições. Tá ali, eu substituí o valor de φ1 e φ2, tá vendo? φ1 e φ2 estavam aqui e eu substituí lá em cima em ix e em z os valores de φ1 e φ2. Só isso, a gente passa para cima e fica desse jeito aí. Lembrando que o b é 2x rolinho dividido por r quadrado mais rolinho ao quadrado. Agora nós vamos pegar esse valor de b e substituir lá em cima. É matemática, né, gente? Vamos combinar que tem bastante matemática nessa história. Ficam essas integrais, a gente então separa os termos, faz alguma álgebra, e aí a gente descobre que, olha só, isso aí é só a álgebra que a gente fez, só a conta que a gente fez, resultou em ix e iz, que dependem de basicamente duas integrais, uma que está em azul, veja que é a mesma que aparece nas duas equações, e uma que está em cinza ali. Tá? Eu vou chamar a integral em azul, eu vou chamar ela de f, e a integral que está em cinza, eu vou chamar ela de g, e eu vou ficar com essas expressões aqui. Tá? É a mesma coisa que tinha antes, só tem uma integral f e uma integral g. Muito bem, vamos resolver a integral f, conta, 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 resulta nesse valor, resolvendo a integral g faz conta, 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 chega nesse valor aí. Agora, com o valor de f e o valor de g, a gente substitui na equação do ix, que está aqui em cima. Bom, eu não vou fazer as contas, mas quando eu substituo ali em cima o valor de f e o valor de g, resulta nessa expressão aqui, ó. Fica assim. Aí eu posso desenvolver mais alguma álgebra. Veja que eu separei, eu tirei para fora do denominador o r elevado ao cubo, que r ao quadrado elevado a 3 meios sai como r ao cubo, e separei ele em dois termos. Um ficou debaixo do x e o outro ficou 1 sobre r ao quadrado. Esse termo x sobre r corresponde ao seno de θ em coordenadas esféricas. E para o iz a gente também pode fazer a substituição e aparece um termo que é exatamente z sobre r do lado de fora do parênteses. E isso aí é o cosseno de θ em coordenadas esféricas. Então, com o valor de ix e com o valor de iz, agora a gente pode calcular quanto que é o campo elétrico em termos dos dois versores EX e EZ. Resta agora a gente generalizar o problema. Já que ele tem simetria de rotação, eu vou trocar o EX pelo Eρ, e aí a gente tem a solução final do nosso campo elétrico, sujeita àquelas condições que a gente colocou lá no início, do B muito menor do que 1. Olha só que interessante, né? Essa solução ela usa os versores do sistema de coordenadas cilíndricas, no caso EZ e EρR, é um problema que tem simetria de rotação, usa as variáveis do sistema de coordenadas esféricas, o θ da nossa fórmula coincide exatamente com o θ das coordenadas esféricas, assim como o r também coincide com o r das coordenadas esféricas. E à nossa direita, a gente tem uma representação de como é esse campo, como que ele aparece sobre o disco. Então, ele é um pouco deslocado do eixo radial ER, das coordenadas esféricas, e é essa a solução do nosso problema.